De acordo com as regras de pagamento dos precatórios, eu vou receber tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Então, criou-se como se fosse um título de renda fixa. Até o governo dizer, não vou pagar. Até ele falou assim, não, Entendi. peraí, pensando bem, eu não vou pagar agora, eu vou pagar daqui a pouco, mas é daqui a bem pouco, entendeu? E aí ele falou assim, não, peraí. E aí, durante a pandemia... eles digitalizaram os processos judiciais para conseguir dar vazão, né, ao número de processos. Então, um processo que antes ia para uma van, que ia do Acre até São Paulo, e aí depois voltava para o Acre, não sei o que lá, hoje em dia está tudo online e no dia seguinte chega na mesa do juiz para ele julgar. Então, isso aumentou muito o número de precatórios, né, o número de causas e de precatórios. E aumentou também o valor contabilizado a se pagar. Um crescimento realmente bem relevante em relação aos anos anteriores. Aí o pessoal falou assim, não, esse tanto não cabe no orçamento. Esse tanto já está demais. Então, vamos criar uma regra de parcelamento adicional do que for acima de um teto dos precatórios. Então, foi acima desse teto, a gente vai parcelar. E aí, por isso que é chamado de a PEC do calote, né? Porque aí você vai parcelar ainda mais esses precatórios que você já iria receber de acordo com a regra anterior. E aí eles tirando isso, eles deixando de pagar agora, tem mais espaço para gastar em outras coisas. Exatamente, como auxílio diesel, como auxílio Brasil de R$400, como emendas parlamentares, né? E tem um efeito que é legal, né? Assim, a história do jeitinho brasileiro é isso, entendeu? O jeitinho brasileiro é você dar um jeitinho nas coisas serem feitas de outras formas. Pensa que quando o investidor institucional... o investidor estrangeiro põe o dinheiro no Brasil, está comprando a taxa de juros do país, está financiando o país, e ele vê que o governo começa a dar jeitinhos nas coisas, ele fala assim, cara, como que eu vou dar o dinheiro para esse governo se eu não tenho certeza se amanhã vai vir um cara maluco, o ano que vem, by the way, né? Vai vir um cara maluco e vai falar assim, o governo passado não presta para nada, eu sei como conduzir esse país, eu vou resolver o problema da população carente e tudo mais, eu vou rasgar todos esses contratos que foram feitos no governo anterior. Então, esse é o problema que a gente convive aqui a cada 4 anos, mas não só isso, né? Assim, acho que às vezes o governo muda de lado, mas assim, a gente cai sempre nessa armadilha, né, de tentar dar um jeitinho. Isso, para investimento ou para atrair investimento externo, ele é muito complicado. Assim, pensa o seguinte... você é um ET no mundo, você caiu, você tem 1 milhão de ET coins, aí você fala assim, eu posso investir no mundo inteiro. Não vai ser eu vou investir no Brasil. Não vai ser eu vou investir no Brasil. Colocaram droga na bebida do ET, só pode ser. Então, assim, o Brasil tem 3% da população do mundo, 2% da economia do mundo e 1% do mercado de capitais do mundo. E 90% dos projetos trabalhistas do mundo também. Exatamente. Então, assim, acho que é por isso que o Brasil é o país do futuro também. Tem um pouco disso daí, entendeu? Então, a instabilidade política é muito grande, né? Não só do que a gente vê na mídia e tudo mais, mas, assim, dessas coisas que acontecem de a gente estar sempre furando as contas, dando um jeito, e isso para a estabilidade de investimentos é muito complicado, né? Não, tem um conceito que eu gosto, que eu aprendi lá na escola austríaca, que é o de preferência temporal. Que nós, como seres humanos, somos naturalmente imediatistas. A gente tende a querer as coisas antes. E a gente vê isso no ciclo da vida de uma pessoa. A criança é imediatista por natureza, né? Ela tá com fome, ela chora, alguém dá comida, tá com sono, chora, alguém bota pra dormir. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai vendo que vale a pena você abrir mão do presente pra ter mais no futuro. A gente vai fazendo isso ao longo da vida. E quando fica idoso, volta a ser um pouco mais imediatista porque não somos eternos. Embora algumas pessoas, o Warren Buffett tá deixando um legado aí, vai doar todo o dinheiro dele, ele continua pensando no futuro. Só que o ponto é que tem uma coisa que atrapalha muito o adulto a pensar no futuro, que é a interferência do governo. Você pega, por exemplo, vamos supor que você pega os seus milhões e fala, quer saber, quero investir em um projeto de infraestrutura para ajudar as pessoas a terem esgoto em casa. E aí você vê qual país é mais amigável para isso. Aí tem um país que honra todos os contratos. E tem um outro que a qualquer momento pode chegar e falar, não, em nome da revolução, aquilo que era seu agora é nosso e viva Bolívar, e você não vê mais seu dinheiro. Mesmo que você queira ajudar, você quer ter um retorno daquele investimento que você fez. Então essa insegurança jurídica, ela é horrível no final das contas. E o que a gente está vendo com essas discussões, eleva o teto, fura, não sei o quê, é justamente isso. E você quebra a confiança, que eu acho que é o mais importante de tudo. Você quebrou a confiança, você quebra uma vez.
Só. Ah. Até eu acho engraçado que, se você for ver o fluxo para a Bolsa recentemente, os gringos aumentaram as compras no Brasil, né? E todo mundo começou a propagandear isso do tipo, não, mas isso quer dizer que o Brasil é mais seguro e não sei o que lá. E, na verdade, não. A gente teve uma reponderação das ETFs de países emergentes reduzindo China e, por consequência, aumentou um pouquinho a ponderação no Brasil. Então, foi, assim, uma consequência só que veio e... Porque eles acharam que a China piorou mais que a gente. Exatamente. E se você olhar a ponderação, né, isso é legal acompanhar também, dentro dos países emergentes, o Brasil vai perdendo relevância todos os anos. Assim, se você olhar 10 anos atrás, a gente aqui comemora muito a evolução do mercado de capitais, né, os IPOs, o mercado se desenvolvendo aqui, mas assim, a representatividade do Brasil na cesta do investidor, que é o ET, que eu te falei, que é o ET que vai comprar emergentes, vai comprar mundo e tal, o Brasil vem reduzindo. Pontualmente pode aumentar um pouco. Também lá fora a gente tem uma coisa que assim, a bolsa subiu bastante, as pessoas estão procurando alternativas de investimento porque a renda fixa no resto do mundo estava muito, muito baixa. Então, mas eu acho que se não fosse também esse fluxo, se o mundo não estivesse muito bem agora, eu não consigo imaginar como estaria o Brasil, porque o mundo vem realmente se recuperando, né? As economias desenvolvidas têm saído bem da história toda da pandemia. As empresas, a gente acompanha os resultados das empresas da Bolsa Americana entregando resultados recordes, surpreendendo, até empresas muito, muito grandes. Então, assim, a gente pelo menos tem um vento a favor aí que está ajudando a gente a respirar. Mas é isso, né? O Brasil precisa aproveitar esses movimentos favoráveis, né? A gente teve aí o super ciclo de commodities ajudando um pouco. Se não fosse isso também... Se não fosse isso, eu não sei o que seria da gente. A gente teve o super ciclo de commodities que ajudou muito. Então, o Brasil é um produtor, exportador de commodities, petróleo, minério. Quer dizer que não foi o Lula, então, que fez a gente bombar? Eu digo nesse ciclo mais curto agora, né? Porque quando a gente teve pandemia... teve uma retração de produção, né? As pessoas ficaram com medo de saber o que ia acontecer, e aí o que aconteceu? O preço das commodities explodiram, tanto commodities como o minério e o petróleo, mas também commodities agrícolas. Isso ajudou muito o Brasil nesses últimos 12 meses. Só que agora a gente tem que pensar de novo, né? Assim, pensar assim, como que a gente recoloca mais milhões de pessoas que ficaram desempregadas. É isso que a gente precisava endereçar daqui para frente, né? Agora, só que assim... minha percepção é que agora a gente está entrando numa janela que basicamente o governo só está pensando na reeleição. Eu acho que a gente sempre perdeu assim, a né? janela. Perdeu muita janela, porque pensa uma coisa, você é eleito com um plano, né? A Marília falou sobre confiança. Em tese você deveria ir entregando as coisas à medida que você promete. Em tese, você deveria até prometer menos do que você entrega para você ter surpresa positiva. Eu entreguei mais do que eu prometi. E, em tese, também, você deveria fazer as medidas mais impopulares no começo e as mais populares no final. Porque Só que já passou essa parte, entendeu? ele não... Agora tá sobrando todas as impopulares. Então, assim, a gente Muito entra... difícil passar agora. a gente tá entrando de novo nesse ciclo de pré-eleitoral. Muito complicado.